Fala pessoal, bora para mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre mais uma região do Brasil. A gente sabe que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós temos ao menos 5 regiões pré-definidas: região Sul, região Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, que é o foco do vídeo de hoje. Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês aí sobre a região Centro-Oeste do Brasil. Essa que é uma das regiões de maior extensão e também uma das de maior importância, por ser nessa região que está o nosso Distrito Federal, a nossa unidade administrativa aí do Brasil. Então nós temos 4 unidades federativas, sendo elas Mato Grosso do Sul, o estado de Goiás e o Distrito Federal também, né? No que se refere à população, nós temos aí o estado com maior população aí sendo o estado de Goiás, que tem aproximadamente 6.778 habitantes, tá? Depois nós temos aí também em número, digamos assim, de habitantes, o estado aí do Mato Grosso, com pouco mais aí de 3.384.000 habitantes, seguido pelo Mato Grosso do Sul, com 2.713.000 habitantes, mais ou menos, e o Distrito Federal com pouco mais de 3 milhões de habitantes. Tá? Então a gente pode ver que, se a gente for fazer a somatória, né, do número de habitantes dessas 4 unidades da federação, nós vamos obter um número aproximado de 15 milhões aí de habitantes. Tá? Vale salientar aqui que, quando a gente fala de distribuição populacional, são unidades federativas que apresentam aí uma pequena distribuição, né, populacional, com exceção aí do Distrito Federal. Nós temos uma média aí, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, de 7,5 habitantes por quilômetro quadrado, 3,7 habitantes por quilômetro quadrado no Mato Grosso, Goiás aí com 19 habitantes por quilômetro quadrado e mais de 500 habitantes no Distrito Federal, isso por quilômetro quadrado. Isso a gente vai chamar de densidade demográfica, que é o número de habitantes de acordo com a extensão territorial aí, do estado, da unidade federativa representada. Né? Falando em território, o maior dos territórios que nós vamos ter aqui dentro da região Centro-Oeste é o do estado aí do Mato Grosso, com mais de 9 milhões aí de quilômetros quadrados. Tá? Falando também do ponto de vista de estados, né, de unidades federativas, nós temos aí a capital Brasília, no Distrito Federal, Goiânia, no estado de Goiás, Cuiabá, no estado do Mato Grosso, e temos aí Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. Né? Então a gente vai ter essas capitais aí presentes na região centro-oeste do Brasil. A região centro-oeste do Brasil, ela apresenta predominantemente clima tropical no seu território, né? Então os principais fatores que vão influenciar essa característica climática, inclusive da região centro-oeste, são a latitude, por estar ali mais ou menos próximo à linha do Equador, ou seja, está numa região intertropical, então vai apresentar ali um clima mais voltado para o tropical, com verão chuvoso, um inverno mais seco, e também sofre influência direta da continentalidade, né? Pelo fato, né, de ser uma região que está mais distante do litoral, então não vai receber tanta influência ali do litoral brasileiro, do Oceano Atlântico. Essas massas mais úmidas acabam não chegando diretamente até esse território. Né? Vale lembrar aqui que essa é uma região, a região centro-oeste, é uma região que sofre influência de massas de ar, como, por exemplo, a massa continental equatorial, que se forma lá na região norte do Brasil e se desloca em direção a essa porção mais ao sul e central aqui do Brasil. Essa massa de ar amazônica, ela é neutralizada durante o inverno pela influência da massa polar atlântica, que se desloca em direção à região central e norte aí do Brasil também. Então a gente tem influências de massas de ar também no controle do clima desta região, né? Clima que predominantemente é o clima tropical. No que se refere às formações vegetais, nós temos aqui o bioma do Pantanal, então essa vegetação ela está diretamente relacionada às características do clima, inclusive. Então você tem ali o Pantanal como uma formação vegetal bastante importante e muito interessante também de ser analisado. As principais formações vegetais que a gente vai encontrar aqui na região centro-oeste do Brasil são os campos, os cerrados, o cerrado inclusive, que é
um dos biomas de maior extensão aí dentro do território brasileiro e também um dos mais afetados pela expansão da urbanização e das atividades agropecuárias. Temos também aqui floresta equatorial, mas em direção ao norte, e também floresta tropical presente aqui na região centro-oeste do Brasil. No que se refere às formações de relevo, nós temos aí planaltos, planícies e depressões, tendo um destaque aí para as regiões planálticas e também para as áreas de planície. Inclusive, a região ali que corresponde ao Pantanal é considerada a maior planície inundável aí do nosso planeta. Então, uma região que sofre alagamentos justamente por ser um terreno mais plano, né? Principalmente aí no período das chuvas, que corresponde ao período aí do verão. No que se refere à hidrografia, os rios da região centro-oeste são primordialmente ali perenes, ou seja, são aqueles rios que nunca secam e são um importante polo de atração a turistas que vêm para fazer pesca esportiva, para fazer trilhas, enfim, às margens desses rios. Então, esses rios do Centro-Oeste são importantes pontos turísticos, são famosos pelos grandiosos eventos, inclusive aí relacionados à pesca. Além disso, alguns desses rios, eles digamos assim, servem também de via de deslocamento de produtos e pessoas, então também são consideradas hidrovias. Né? Da região central do Brasil, então nós vamos ter aí a bacia amazônica, parte dela aí disposta no centro-oeste também. Temos aí o rio Paraguai, inclusive, que é um dos principais afluentes ali dessa área alagadiça que é o Pantanal. Temos também na região centro-oeste do Brasil a presença do rio Paraná e também do São Francisco e do Tocantins, Araguaia ali. Então dá para a gente entender que é uma região que, apesar de ter uma sazonalidade ali das secas, né, ou seja, um clima controlado muitas vezes por massas de ar e certas influências como a continentalidade, por exemplo, nós temos também uma hidrografia bastante rica aqui na região central do Brasil. No que se refere à formação aí da população do Centro-Oeste, a gente tem que lembrar que houve uma grande influência da cultura indígena e também da miscigenação entre os povos que migraram para essa região mais central do Brasil. Então a gente pode dizer que houve uma mistura étnica ali. Colaboraram também para a ocupação e para o crescimento demográfico dessa região a alguns fatores históricos, como por exemplo a construção de Brasília e também a descoberta de áreas de mineração de ouro, por exemplo. Então uma região que vai se desenvolver mais tardiamente aqui dentro do Brasil, principalmente por conta do fato de ser uma região mais isolada no interior do país, então até que houvesse um deslocamento para explorar essas áreas, a gente vai ter uma estagnação de desenvolvimento nessa região. Com a construção de Brasília e também a exploração das áreas de mineração, nós vamos ter uma expansão populacional e urbana também na região central do Brasil. Vale lembrar que muitas dessas áreas da região centro-oeste eram utilizadas para a produção de alimentos e outros produtos que eram utilizados pela própria população interna do Brasil. Então não era uma produção que era para exportação, diferente do que nós temos hoje nas grandes áreas agrícolas. Então o que se produzia na região central do Brasil muitas vezes ia para o próprio consumo da população brasileira, já que o foco das exportações estava lá no litoral, ok? Dentre as atividades agrícolas, nós vamos ter um bom desenvolvimento da agropecuária. Então, a partir da década de 70, com a expansão da fronteira agrícola, várias áreas agricultáveis começam a surgir na região centro-oeste e elas vão se expandindo principalmente em direção ao cerrado. Esse cerrado que é um dos biomas mais afetados justamente por essa expansão do desenvolvimento dentro da região centro-oeste. Então, o cerrado vai sendo devastado para que se abra caminho para o crescimento da agricultura e da pecuária dentro do nosso país. Então nós temos grandes áreas de pastagem e também temos grandes áreas de produção, por exemplo, de algodão aqui na região centro-oeste do Brasil. Outra atividade econômica importante é o extrativismo, né? Então a gente vai ter o destaque para a extração do ferro, do manganês, principalmente ali no Mato Grosso do Sul. A gente também vai ter o estado de Goiás como o segundo maior produtor nacional de nióbio e o maior produtor aí de níquel, né? Respondendo por mais da metade do total desse produto aí produzido no nosso país. Então, a região central do Brasil, independente dela ser uma região mais afastada das áreas mais desenvolvidas, como a região litorânea, ela sempre foi muito rica em ativos minerais, né? Seja ouro, seja ferro, seja níquel, nióbio, enfim, essa exploração ela acaba fomentando muito a economia aí da região centro-oeste e atraindo, claro, também a população.
No que se refere à indústria dentro da região central do Brasil, o Mato Grosso, né, ele é tem aí dentro dos principais setores industriais, né, 37,8% da sua economia focada na indústria da construção, 30,6% na indústria de alimentos, 13,6% voltada para serviços industriais de utilidade pública, 3,1% da indústria voltada para produtos químicos, 3% na exploração aí de, por exemplo, derivados do petróleo e também biocombustíveis. Já o Distrito Federal apresenta aí um dos principais setores industriais dessa região, com 54,9% sendo voltado para a indústria da construção, 19,4% voltada para serviços de utilidade pública. Vale lembrar aqui que no Distrito Federal fica Brasília, o centro administrativo do nosso país. Goiás também apresenta um bom destaque, tem 30,7% da sua economia focada na indústria da construção, 22% voltado para a indústria de alimentos, 18,4% voltado para serviços de utilidade pública e apenas 3% voltado para a indústria de químicos. Já o estado do Mato Grosso do Sul, né, tem dentre os seus principais setores industriais 26,1% voltado para a indústria da construção, 23,6% voltado para serviços industriais de utilidade pública e 21,3% voltado para a indústria de alimentos. Então você pode ver que, apesar de ser uma área muito conhecida principalmente pela questão agropecuária, você também tem um foco industrial ali na indústria da construção, na indústria de alimentos e também na prestação de serviços públicos, né? É importante lembrar desse aspecto. Vale lembrar também que a região centro-oeste do Brasil apresenta um ótimo desenvolvimento no seu terceiro setor, que é o setor de prestação de serviços, onde você vai ter uma grande exploração do turismo, né? Como eu já mencionei no início do vídeo, a pesca esportiva, trilhas ecológicas, parques ali ambientais acabam atraindo não só os próprios brasileiros, mas também uma boa clientela aí de estrangeiros que vêm fazer visita aí ao Pantanal brasileiro. Infelizmente, o Pantanal nesse último ano 2020, vem sofrendo aí com os desgastes ambientais causados pelas queimadas, sejam elas criminosas, naturais ou supostamente controladas. Bom, galera, são algumas informações mais superficiais sobre a região central do Brasil. Tá? Eu sugiro que, se você quiser se aprofundar mais, busque na própria internet ou em outros livros. Tá? Por enquanto era isso. Valeu, falou!